Fala, time! Bom, hoje estamos com um programa muito especial e eu já quero saudar você que está aqui com a gente em mais esse episódio. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui com você nesta terça-feira, 8 da noite. Estamos aqui nesse episódio que nós vamos tratar de um assunto que nós somos apaixonados, não é mesmo? Verdade. Que assunto é esse, Evelyn? Escolas. Educação, escolas. Estou aqui com a minha co-host. Hoje, né, quando eu tenho a presença dela ilustre, é porque você sabe que vem coisa muito boa por aí, tá certo? Já pediram para que ela estivesse em todos os programas, mocinha. Mas, né, tô tentando fazer com que isso aconteça. Minha agenda é muito cheia. É muito ocupada essa menina. Então, ó, você que tá com a gente aqui, já quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Temos muitas pessoas que estão assistindo o nosso podcast e não estão inscritas no canal, Evelyn. Que absurdo, gente. acredita? Como assim? Como assim? Eu também quero saber. Como assim você tá aí consumindo um conteúdinho, aquela coisa toda que a gente fica aqui, ó, dedicando o nosso tempo e nem se inscreveu no nosso canal. Então, quero convidar você a se inscrever gratuitamente nesse botãozinho vermelho. É só apertar aí na sua TV, no seu telefone ou no seu computador. Tem um botãozinho vermelho, apertou, do lado vai ter um sininho. Já aperta ali também para receber as notificações do canal. Beleza? Beleza. E os nossos patrocinadores, Evelyn? Tandandanã. Não temos ainda patrocinadores. Mas se você quiser patrocinar o nosso podcast, você vai ter uma imagem linda aqui, ó, na nossa TV, na nossa câmera. Olha, qual é o nome dessa câmera, o Snow? Nossa geral, olha aqui, top. Imagina sua marca aparecendo aqui na TV, na câmera, no plano geral aqui do nosso podcast. Então, se você fica aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ou em todo o Brasil, você vai poder patrocinar o nosso podcast. Chega de recados e vamos ao que interessa. Eu quero saudar agora a nossa convidada de honra hoje especial, Luísa Melo. Muito bem-vinda, Luísa. Bem-vinda. Tô feliz com esse convite. Obrigada. Olha, Obrigada, Marvin. Foi muito difícil trazê-la aqui, né? Ela tem uma agenda muito ocupada. Ela hoje é uma diretora escolar, ela é diretora administrativo financeiro da escola Trelelê Educarte, que é também um dos nossos clientes aqui na ME Escolar. Sim. Então, para a gente está sendo uma honra muito grande ter você aqui, trocar essa ideia, conhecer um pouco mais da sua experiência, né? Então, seja muito bem-vinda novamente, Luísa. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Muito legal estar aqui, muito chique esse estúdio. Eu que agradeço. Ela tem uma leveza, né? Uma coisa assim que deixa a gente tranquilo. Muito bom, Luísa. Bom, a gente se conheceu há algum tempinho aí, deve ter uns 8 meses, mais ou menos, ou 9, né? Por aí. Quase 10 meses, quase. talvez. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui pra escola, minha avó falou, hoje tem uma reunião com marketing. Aí eu falei, ai meu Deus. E aí eram vocês. Já achou que ia ser maior quebradeira, mas foi tranquilo. Não, né? acho que já tem uns 10 meses, porque a Cecília tá com 1 ano e 2, e quando eu fui lá, foi quando eu voltei de licença, com 4 meses. Foi isso mesmo, eu lembro disso. Foi isso mesmo. Já tem uns 10 meses. Excelente. E eu, quando fui lá nessa reunião e a gente esbarrou com você lá, eu falei, Evelyn, eu vejo alguma coisa diferente aqui nessa menina. Foi mesmo. Verdade. Porque, tipo assim, primeiro, eu vou deixar você falar um pouquinho, mas da onde ela vinha, eu falo, pô, daqui não vem coisa fraca desse lugar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como que você começou a tua jornada, a tua trajetória, e aí a gente vai culminar nesse momento que a gente está hoje lá na Trelelê. Pode ser? Tá bom, pode. Eu vim... Eu vou pro momento... Vou em ordem cronológica, não vou pra escola. Fica à vontade. Eu sempre fui... Nunca quis estudar fora, nunca foi o meu sonho, assim, estudar fora e tal. E aí, eu me inscrevi... A minha avó me apresentou essa possibilidade de estudar em Portugal através da nota do Enem. E aí, quando eu fiz Enem, eu falei, bom, vou me inscrever. Mas me inscrevi só para Coimbra, para Relações Internacionais, que era o que eu queria fazer. E eu fiz um combinado comigo mesma. E eu levo os combinados comigo mesma muito a sério. E aí eu falei, se eu passar, eu vou. Qual foi o racional? Não sei, mas se eu passar, eu vou. E aí eu passei.
Falei, putz, agora eu vou ter que ir, né? E aí fui estudar lá. E aí eu fiz outro combinado comigo mesma de que eu ia aproveitar todas as oportunidades que aparecessem. Então, participei de muitas coisas na faculdade, fiz intercâmbio na Turquia, passei 6 meses lá com uma bolsa de Caraca. estudos, ganhei Que bolsa maneiro. de estudos na universidade, participei de tudo que dava, assim. E aí fiz a graduação, me formei em Relações Internacionais na Universidade de Coimbra e depois me mudei para Lisboa para fazer um mestrado em administração. E comecei a trabalhar. E aí eu trabalhei, primeiro eu fiz um estágio numa consultoria de inovação, que fazia inovação aberta, então programas de inovação entre grandes empresas e startups. E aí depois disso saí e fui para trabalhar num laboratório de inovação em uma universidade. E aí foi meu primeiro contato com inovação, de fato. E aí eu trabalhava junto, ao invés de serem programas entre grandes empresas e startups, como eu fazia antes, eram programas entre grandes empresas ou startups e alunos da universidade. E eu achei o máximo, porque saíam muitas ideias legais dali. Mas entendi que estava no momento de voltar. Eu estava lá, tinha quase 5 anos, apresentei, defendi a minha tese, isso tudo. E aí entendi que era a hora de voltar, assim, muito mais uma decisão emocional e coração do que qualquer outra coisa. Eu sempre fui muito apegada à família, então decidi voltar por causa disso. Isso passaram-se quantos anos? 4 anos e meio. Mais de 4 anos e meio, quase Legal. 5. E tu sozinha lá? Sozinha. A família toda ficou aqui. E aí, eu decidi que era hora de voltar, mas falei, ai, não, vou voltar sem nada certo. Como que eu vou voltar sem um emprego certo e tal? Nunca achei que eu fosse fazer isso, mas entendi que eu tava num momento meio balançada de cabeça e saúde mental mesmo. E entendi que era hora de voltar. Entendi. E aí tive todo o apoio da minha família, claro. E aí voltei e falei, tá, agora eu vou ver o que eu vou fazer, né? E aí eu postei a minha dissertação do mestrado no Instagram e uma conhecida minha veio falar comigo, porque tinha achado o tema legal, era sobre o desenho de um programa de inovação entre universidades brasileiras e empresas brasileiras. Então, basicamente, aplicar o que eu fazia lá ao contexto Brasil. De uma forma esquematizada e tal. E aí ela falou, putz, achei super legal, tem uma vaga aberta aqui onde eu trabalho. Quer conversar? E aí eu tava procurando, não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas queria continuar nesse mundo, assim, de inovação. Não educação, mas inovação. E aí eu falei, claro, vamos conversar, né? Conversar é sempre bom. E aí eu fiz o processo seletivo para Endeavor. A vaga era para Endeavor, para trabalhar no processo de seleção de empreendedores Endeavor, que é o principal produto deles. E aí passei. Confesso que sem saber muito o que era. E acho que eu dei muita sorte. Sou hiper, ultra, mega grata a essa minha amiga. Uma das minhas melhores amigas hoje. E foi um lugar que eu aprendi muito, 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 assim. Então, imagina, você tá ali com... Eu entrei na Endeavor, eu tinha 22, 23 para 23 anos. Não que hoje eu tenha muito mais, mas... voltando de Portugal, sem nenhum networking aqui. Eu tinha construído parte do meu networking lá, assim, mas eu também era estagiária lá, então não era um grande networking. Mas quantos anos você tinha lá? Eu me mudei com 18. É porque só o fato de você pensar em network, pra mim, já é algo muito fora da caixa pra idade, assim, naquele contexto ali. É verdade, é verdade. É um Eu fui negócio- aproveitando tudo, assim, né? Mas você ficar alimentando... Você tem que ficar alimentando o networking, né? Se você não alimenta, ele vai morrendo. E aí, acho que eu tinha um pouco essa cabeça de ficar alimentando isso. E aí, foi uma coisa que eu construí, que eu percebi quando eu voltei pra cá. Eu falei, putz, eu não tenho nenhum networking aqui. E acho que networking te leva a muitos lugares. Sempre meio cara de pau, então sempre percebi isso, assim. Esse estágio esse trabalho que eu fiz nessa universidade, no laboratório de inovação, eu consegui porque eu mandei um e-mail, tipo... vocês não estão precisando de ninguém? Queria muito trabalhar aí. E aí eles falaram, por acaso a gente tá, mas a gente não abriu vaga. Então, acho que isso ter cara de pau tem muitas vantagens. Com certeza isso abre muitas portas, né, É, Marvin? eu que diga. Porque eu acredito muito no acesso, sabe? E o network, ele te dá acesso e o dinheiro não compra alguns acessos, Sim, né? exatamente. Então, quando o pessoal fala que network vale mais do que dinheiro,
Eu acredito muito nisso. Exatamente. Mas às vezes você investe dinheiro para ter um network que vai te dar um acesso em coisas que o dinheiro não pagaria. Pois é. Ou é um investimento mesmo. Pois é. Né? Então, para quem tá ouvindo, né, a gente, até sirva como um exemplo, né? Porque você foi para lá muito nova, Sim. sem Muito família, construiu um baita... Você deixou um lastro muito grande de coisas que você pôde aprender e fez, e pessoas que você conheceu. E quando você voltou para cá, é como se você fosse uma agulha no palheiro. É verdade. Tipo assim, talvez tu nem tinha essa mentalidade, mas... Não tinha. Tu fez um post que, já Pois é. fez várias conexões e, de fato, porque eu conheço a Endeavor desde o início, né? Aham. Desde o comecinho, quando ainda nem era... O foco, de fato, não era aceleração de startups, era uma coisa de empreendedorismo, era tipo um Sebrae ali, né? Aham. Rolava... Postava mais conteúdo, assim. qual o nome da fundadora mesmo, que eu sempre esqueço? Linda. Ela fazia, tipo, algumas palestras, eu tinha alguns vídeos dela na internet. Sim. Aí quando eu lembro que ela ficou muito grande, assim, que o Luciano Huck fez várias participações e tal, e a parada meio que deu uma explodida ali. Aham. Mas eu lembro do comecinho, quando ainda era algo muito mais voltado pra... É porque também o termo startup é algo muito novo, né? Sim. É. Pra gente no Brasil. Sim. Então, você já cai aqui numa realidade quando a Endeavor já tá muito, muito gigante, assim, né? Sim. No mercado. Mas eu não tinha ideia do que era. É. Assim. Não sabia onde eu tava caindo. Tanto é que quando eu fui lá na Trelelê, e aí ela falou assim, não, eu trabalho na Endeavor. Eu falei, Endeavor? Aí, tipo assim, aí ela falou, mas você não vai querer fazer uma proposta pra menina, né? Aí eu falei, cara, eu tô muito afim de fazer, na verdade. Eu lembro que você falou, tá querendo trabalhar em outro lugar, não? Mas assim, porque, cara, você sabe de onde... É igual a gente aqui na empresa, a gente tem muito essa característica, né? De treinar, de botar a pessoa sempre pra cima e tirar Sim. o melhor, extrair o melhor. E ela acaba ficando numa vitrine, né? No Sim. mercado. É. Então, Exatamente. isso acontece. Mas você sabe de onde vem coisa boa, né? Então Pois é. é bem por aí. Pois é. Mas aí, voltando à história da Luísa, ela chegou, né? Postou lá a Isso. tese dela, a amiga viu, Isso. abriu uma oportunidade. E aí, quando chegou lá, como é que foi? Eu acho que demorou um tempo pra eu entender onde eu tava. E o que eu tava fazendo. E com quem eu tava, principalmente. Acho que eu percebi... Acho que demorou um tempo pra eu perceber, assim, qual era a grandiosidade das pessoas que eu tava lidando e tal. Eu acho que eu fui percebendo... Porque tem muitas... Os unicórnios do Brasil, as startups unicórnio do Brasil, não são B2C, que a gente chama. Não são pro consumidor final, né? Então, eu conhecia a maioria. Eu conhecia pouco do que estava por trás, assim, de quem eram aquelas pessoas. Porque eu não via, ainda mais que... Eu não fiz a minha formação aqui, né? Eu tava fora, então eu explorei pouco isso aqui, assim. Foi uma coisa que a faculdade me mostrou, nem nada disso. Eu tava em Portugal, eu tava bem longe. Eu acredito que nem quem estude aqui tenha dimensão dessa realidade ainda, sabe? É verdade. Porque eu acho que para a pessoa querer mesmo. já iniciar sua carreira, né, escolher qual faculdade vai fazer, qual formação vai ter no futuro, para um nicho tão novo, ainda é um pouco desconhecido para algumas pessoas. Né? Mesmo. Tem gente que já terminou a faculdade, fez até mestrado e não faz ideia do que é uma startup, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá na prática em uma e não faz ideia daquilo que ela faz. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Mas eu acho que tudo bem também, porque é um mundo muito diferente da economia real do Brasil, Sim. assim. Eu acho que é uma bolha. E eu acho que quando você tá nessa bolha, você tem que saber que tá na bolha, porque é um grande privilégio ali dentro. Mas o mundo real, Brasil, é muito fora dessa bolha. E eu acho que eu percebi isso... A minha mãe é empreendedora, né? Os meus pais são empreendedores, eles têm o próprio negócio. Então, acho que eu sempre tive um pouco de contato com essa realidade. Sempre soube que a realidade, pra maioria esmagadora das pessoas, não é aquela. Mas sair daquela bolha e ir pra esse outro lado, me trouxe muitas vantagens, assim. Mas, enfim, fui pra Endeavor, trabalhei lá, aproveitei muito, suguei tudo que eu podia, eu acho.
sem ter a menor ideia do que eu queria fazer depois. Era até um assunto que eu tinha com os meus líderes lá na época, de aonde eu me imaginava, onde eu me via, o que eu me via fazendo. E eram perguntas que eu não conseguia responder, assim. E aí, eu tava de férias em julho do ano passado, de 2023. E aí fiquei 2 semanas viajando e acho que alguns dias em casa, assim. E aí minha avó falou, você não quer ir pra escola comigo alguns dias? Tô precisando de uma ajuda pra isso, pra aquilo? Vai ter uma reunião com o pessoal do marketing, você não quer ir e tal? Eu falei, tá, né? Tô de férias aqui, sem fazer nada, vou lá. E aí fui, sem ter a menor ideia de onde eu tava pisando. Porque eu sempre vi a escola muito como um negócio da minha avó. Eu nunca vi como uma coisa... O meu pai e as minhas tias não trabalham lá. Então nunca foi uma coisa próxima. Era próximo pela minha avó, mas eu não tinha... Eu ia pra lá quando mais nova, algumas vezes, mas era da minha avó, sabe? Era uma distante visita, nesse né? sentido. Exato. E aí eu falei, tá, vou lá te ajudar, vou ver algumas coisas. E aí vi, e já vi que era legal, assim, era divertido. Era divertido, acho que essa é a palavra. Não é só diversão, não. Não A diversão é a minoria. Mas era divertido. Nessa primeira visita eu só vi o divertido. E aí teve a reunião com vocês. E eu não sabia o que a minha avó queria muito de mim. E aí eu lembro que eu até fui dar uma ideia na reunião com vocês. Eu virei pra ela e falei, eu tive uma ideia, mas eu posso falar? E ela falou, pode, claro! Do jeito dela, né? Ela falou, claro, você veio pra quê? E aí eu comecei a gostar. Comecei aí alguns outros dias. E aí eu percebi que eu sempre voltava da escola muito feliz. E isso me deu um clique, assim. Eu sempre chegava em casa com alguma coisa muito divertida que tinha acontecido. Eu sempre estava me sentindo muito bem. E o trajeto é muito cansativo, né? É muito longe da minha casa. Então era cansativo, mas eu chegava muito feliz. Eu só tinha contato com a parte legal até então, mas era muito divertida. E me deu esse clique, assim, de, cara, eu sempre chego desse lugar muito feliz. Eu sempre tenho alguma coisa engraçada pra contar, sempre acontece alguma coisa legal, alguma coisa divertida. As pessoas são legais, os funcionários são super legais, lidar com as crianças é muito legal. E aí eu comecei a ficar meio, caramba, isso é um sinal, né? Tipo, quando você faz uma coisa e você volta sempre muito feliz, é um sinal, né? E aí foi um sinal pra mim, assim. Foi um sinal. E aí ela começou a paquera mais intensa. Minha avó começou essa paquera de, vem mais esse dia. E eu ficava, vó, não dá, eu tô trabalhando em outro lugar, assim. Ela queria que eu fosse sempre. E quando eu conseguia, eu ia, passava uma tarde lá e tal, ajudando ela com alguma coisa. E aí, até que um dia ela tava conversando com uma pessoa que auxilia ela com algumas coisas lá na escola, assim, contadora, advogado e tal. E aí ele falou assim, ele me conhece há muito tempo, ele é pai de amigos meus. E aí ele falou, Dona Vera, eu tenho uma pessoa pra te indicar. E ela falou, eu tava nesse dia. Eu tinha ido ajudar ela a entender lá um negócio. E aí ela falou, sério? Quem? Porque ela tava precisando de alguém pra essa parte administrativa financeira. A pessoa que tava fazendo uma transição e ela tava precisando de alguém. E aí ela falou, nossa, quem? Ela falou, solução dos meus problemas, né? Achei alguém mágico. E aí ele falou, tá aí do seu lado, sua neta é uma ótima pessoa pra fazer isso. E ela me olhou, eu olhei pra ela, eu falei, ai meu Deus. Eu nunca tinha estado, é muito diferente você ir pra uma posição de tocar uma empresa que tem quase 100 funcionários, que tem 600 alunos, é muita gente. É muito diferente do que eu fazia. E aí eu fiquei, ai, vó, não sei. Aí nesse dia nós fomos jantar juntas. E eu falei, ai, vó, não sei. Aí ela começou, achei a pós-graduação tal em gestão de escolas. Achei esse curso aqui muito legal. E aí eu comecei a olhar e falei, ai, não sei, meu Deus. Isso aí é um diferencial muito grande da sua avó, né? Porque ela é muito antenada, ela gosta muito de estudar. E, assim, ela veio de uma realidade que as pessoas não faziam ideia do que era internet. Todo o conteúdo que se tinha era em livros. Sim. E hoje ela pegar o telefone dela e buscar uma pós-graduação online, cara, isso é muito, muito legal. Sim. E vai muito de encontro com o seu perfil. Sim. Né? Sim. Com a sua idade, com o seu cenário.
né? Com a sua perspectiva de vida. Eu acho... É. Quando você falou assim, tô aqui agora, faço parte, eu falei, cara, vai ser um casamento muito bom esse aí. Não é só avó e neta, não. Vão ser duas diretoras que vão Sim. caminhar muito lado a lado, sabe? Sim. Não, a minha avó é fora da curva. Ela é completamente fora da curva. A minha avó agora é a maior fã do ChatGPT. Então, tudo ela fica. Vou perguntar aqui pro meu amigo. Eu fico, que amigo? O ChatGPT. Então, ela é a maior fã agora. Ela é muito antenada, assim. E ela sabe muito, 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 muito. Então, pra mim, a gente divide sala na escola, né? A gente tá no mesmo ambiente. E aí, no início, eu falei, ai, meu Deus, a gente vai ficar o dia inteiro juntas. Porque a gente mora no mesmo condomínio. Então, a gente vai juntas, a gente volta juntas. A gente vai ficar no mesmo espaço juntas. Eu falei, meu Deus, vai ser muita convivência. Será que eu devia ir pra outra sala? Aí, deu um mês, eu falei, óbvio que eu não tenho que ir pra outra sala. Só de ouvir ela falando com as pessoas, o tanto que eu absorvo, o tanto que eu aprendo... Não, ela é completamente fora da curva. Assim, São mais de 40 anos de magistério, né? Não, gente, Então, o que ela tem de educação, eu tenho metade de vida. Eu acredito que para você chegando nesse universo novo, escolar, né, da educação, porque quando você contou essa história, eu pensei, caraca, lá na graduação ela já teve um sinal da educação, que foi trabalhar com área educacional dentro da sua área, né? Com alunos. Sim. Então, você consegue ver que ali já tinha uma pontinha do que poderia ser o seu futuro? Hoje, olhando pra trás, né? Eu acho que hoje sim, mas eu também não achava, não via a oportunidade, assim, não entendia qual seria esse passo, de fato. Mas eu gostava muito, porque era um ambiente que surgiam muitas ideias. E era um ambiente muito dinâmico, a relação com... Imagina, eu estava fazendo mestrado numa outra universidade e trabalhava nessa outra universidade. Então, em um lugar, eu era aluna e no outro, eu trabalhava. Eu estava do outro lado, na verdade. Então, isso para mim era muito rico, assim. Eu absorvia muitas ideias. E era um ambiente que me fazia bem. Mas eu não entendia como eu poderia... Eu não entendia que era o ambiente da educação que me fazia bem, sabe? Eu acho que eu via como a área que eu tava me fazia bem e eu gostava. Então, eu não entendi isso de cara, assim, sabe? Hoje, olhando pra trás, talvez, mas eu não entendi isso de cara, não. E aí, hoje, Luísa, você falou que você divide sala com a sua avó. Eu faço ideia de quantos insights da área educacional você tem do lado dela, que já viu isso tudo, né? Sim. E aí, quando você fala assim, porque quando eu voltava da escola eu ficava muito feliz. E eu penso, assim, que não tem como você trabalhar com crianças. E aí a gente pode mencionar que não é só alegria o tempo inteiro, não é só diversão o tempo inteiro. Lógico que a escola ela tem várias partes muito sérias em seu todo, em sua maioria, né, mas partes burocráticas mesmo, que quem está do outro lado não faz ideia do que tem. Mas você consegue perceber que, às vezes, essas partes felizes, divertidas, ainda que menores em quantidade do que a burocracia, elas fazem um peso maior? Nossa, com certeza. Acho que se eu não percebesse, eu nem estaria lá. Se eu não visse dessa forma, eu nem estaria lá, assim. Eu estava refletindo ontem sobre aquilo que você mandou. Qual foi o momento mais gratificante que eu tive na escola até agora? E aí, não sei se eu cortando o caminho, mas eu entendi que... Eu fiquei refletindo sobre isso e falei, putz, tiveram tantas coisas muito gratificantes. E aí eu fui pensar em alguns momentos, mas criança é uma coisa muito especial, porque qualquer mínima coisa é uma demonstração de afeto, de que ela te admira, de que ela gosta de você, de que ela gosta de estar ali, de que ela se sente segura e confortável ali. Então... essas pequenas demonstrações me enchem de muita gratidão. E aí acho que você tem que ter um pouco de sensibilidade e um olhar pouco viciado para entender que essas pequenas demonstrações também são um gesto de carinho da parte das crianças. Então eu entendo que eu tenho vários momentos muito gratificantes todos os dias, sabe? Claro, tem uns que têm um expoente maior do que outros, mas... uma criança que é mais quieta, que não interage muito bem, que não abraça, que não é de contato físico, chegar e te abraçar,
Isso é super especial. O dia que aconteceu essa situação, eu cheguei na nossa sala e falei, vó, o fulano me deu um abraço. E ela falou, oh, não acredito. Então, isso é uma pequena grande vitória, sabe? Tanto pra ele quanto pra mim, dele se sentir confortável comigo e à vontade de poder me dar um abraço. Então, são muitos momentos, assim cheios de felicidade mesmo, sabe? No teu ponto de vista, assim, o fato de você ser jovem te dá alguma vantagem, algum privilégio? Você tem alguma dificuldade, assim, um pouco maior por conta da idade ou não? Assim, Tem uma situação engraçada que aconteceu tem pouco tempo. Sobre desafios de ser uma liderança jovem, assim. Eu cheguei na escola, estacionei, tava andando pra entrar no portão, e aí tinha um carro parado, e o moço que fica na rua, né, estacionando os carros, falou, Luísa, falou pro cara que tava no carro, falou, ela é da escola. Aí me chamou assim, aí eu falei, oi. Aí ele falou, ele me olhou com essa cara, assim, falou, você é da escola? Você trabalha na escola? Eu falei, sim, você tá precisando de alguma coisa? Aí ele falou, não, mas você é diretora? Não, né? Aí eu, Então, então é um pouco isso, assim, né, acho que sobre desafios, acho que quando você é muito jovem, é difícil acho que é mais difícil você conquistar esse respeito. Porque alguém que é mais velho, é mais natural você ter um respeito por ser uma pessoa mais velha, que já tem muito mais experiência. Então, quando eu chego na escola, eu vou pra escola, assim, de tênis, às vezes eu tô de saltinho, né? Mas, assim, de tênis, eu sou eu mesma lá dentro, de vestidão, às vezes. Até porque, né, no ambiente escolar, você tem que estar o mais confortável e o mais fácil de mobilidade possível. Porque a qualquer momento você pode ter que precisar pegar uma criança. Exatamente. Né? Então... Exatamente. Então, acho que isso é um desafio. Fazer as pessoas, principalmente quem já trabalha na escola há muitos anos, ou pessoas mais velhas, te respeitarem. Isso é um grande desafio. Isso daí eu ia te perguntar. Você chega na escola, nova em idade, com um conhecimento de mercado que não é aquele, de fato. Neta da dona. Neta da dona, né? Num ambiente onde o que a tia Vera fala é lei, né? E aí você chega para dominar um espaço, para conquistar, né, um espaço. Sim. Em um âmbito que a sua própria avó reconheceu que ela precisava de ajuda. Sim. Né? Como que esses quase 100 funcionários te recebem como além da Luísa, neta da tia Vera? Eu acho que de início... eu tem um amigo meu conta uma história de que quando ele foi trabalhar no negócio dos pais, e aí todos os funcionários ficaram meio assim, e aí depois de muito tempo lá, depois de mais de 5 anos lá, os profissionais contaram pra ele que quando ele foi, eles fizeram uma aposta de quanto tempo ele ia durar lá. Eu não sei se isso rolou comigo, eu não sei ainda. Tem pouco tempo em breve pra escola. Mas, espero que não tenha rolado. Mas, eu acho que talvez exemplifique um pouco, assim. Se você apostou, comenta aqui embaixo. Se você apostou, não tem problema. Eu não vou te largar, você já sabe disso. Vou deixar uma enquete aqui. A Luísa fica quanto tempo? Tô brincando. E ele conta essa história, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Quando chega filho do dono, no caso dele, neto do dono, no meu caso... E aí, eu não senti nenhum tipo de... Nunca enfrentei falta de respeito por parte dos profissionais da escola. Até porque eu sempre tratei todo mundo com muito respeito, assim. E acho que... E de uma forma muito fluida. E aí eu acho que isso também é uma vantagem. Porque, por ser muito jovem, os profissionais da escola, em sua maioria, são muito jovens. Então a gente tem uma relação direta, assim. A relação é bem fluida. Eu falo com eles como... Quase que como eu falo com os meus amigos, né? Tipo, a gente fala a mesma língua. Então, acho que isso é uma... E com as crianças também, eu vejo que isso é uma grande vantagem. A gente pode falar um pouco mais disso depois. Então, eu nunca enfrentei nenhum tipo de falta de respeito, mas eu sentia que eu tava sempre sendo meio observada, assim. Então, se eu falasse e por algum motivo que eu não expunha
não conseguisse acontecer, não acontecesse, porque tem muita coisa por trás, né, que você não leva pro restante da equipe, que é realmente uma coisa que você deixa ali. Se não acontecesse, eu sentia que eu era descredibilizada. E acho que todo líder é assim, acho que não Sim. só mas por eu ser jovem, acho que isso vinha ainda mais, sabe? Acho que as pessoas tinham menos medo de me desafiar e tal. E ninguém tem que ter medo de desafiar, mas digo desafiar no sentido ruim, sabe? Mas acho que nunca... É isso, acho que eu nunca senti nenhuma falta de respeito, nem nada do tipo. Mas eu sentia que eu tava sempre sendo meio observada, assim. Era sempre será? Mas o que eu percebo, assim, né? Eu já passei por isso também, né? Hoje eu tenho 34 anos, mas já com 18 anos ali, 19, 20... Hoje você tá com quantos anos? 25. 25, muito jovem também. Eu me considero jovem, mas já fui mais jovem, né? Mas eu já passava por essa dificuldade, né? De você, pô, às vezes tinha uma equipe com 40 caras e eu, o mais novo, fui colocado ali para liderar, né? Acho que a competência, ela supera, né? Todas essas dúvidas que possam existir. Sim. E você fala muito você fala naquele nosso bate-papo ali, você fala sobre pele em risco, né? Do skin the game ali, tipo, de querer realmente arriscar e tal. Você, quando chega na escola, assim, nesse aspecto da educação, você acredita que de fato você tá indo pro risco, assim, de você ir pra uma coisa nova, ou você tava segura por ter sua avó ali ao lado? Como é que você lidou com isso? Não, eu acho que tinha um risco muito grande. Inclusive, quando eu tava saindo da Endeavor, eu conversei com empreendedores que eu era mais próxima. E aí um deles me falou uma coisa que é super verdade. Ele falou, Luísa, você tá saindo da bolha pra ir pra trincheira da trincheira. E é exatamente isso, assim. Então, um dia eu posso estar... O meu trabalho no mesmo dia... Eu brinco que eu vou pra Campo Grande pensando, tipo... Tem a minha rotina na minha cabeça. Mas o que será que vai acontecer hoje? Pode não acontecer nada do que eu planejei, nada. Então eu posso, sei lá, ter que levar uma criança que abriu a cabeça para o hospital, infelizmente. Essas coisas em escola acontecem. Podem acontecer. E ter que acionar o plano de saúde, não sei o que e tal. É claro que no dia a dia a gente tem uma equipe que faz isso, mas se precisar eu também faço. Fiz muitas vezes. E, ao mesmo tempo, na hora seguinte, tá olhando para planejamento financeiro. Então, acho que trabalhar em escola é um pouco isso. Mas eu acho que eu senti o risco porque... acho que a gente tá num momento da escola de tentar inovar, de fato, assim. Trazer algumas coisas que possam agregar de uma forma diferente para as famílias. Esse relacionamento com as famílias é super importante. Então, eu acho que eu fui também muito com uma cabeça de ouvi-los mais. Fazer mais pesquisas de satisfação, ouvir de fato o que eles estão dizendo, sem nenhum, anonimamente mesmo, sem nenhum tipo de viés de quem é aquela pessoa ou não, assim, de ouvir de fato todo mundo que estava ali dentro. Mas eu acho que tinha, assim, um risco. Eu acho que eu estava saindo de um lugar que poderia me abrir 1000 outras portas para 1000 outras oportunidades. Acho que dizer que eu poderia trabalhar onde eu quisesse é muita prepotência da minha parte. Mas acho que eu tinha muitas oportunidades na minha frente. Era assim. um caminho que você estava trilhando. Pra Momento chegar nessa fase, né? De poder escolher. Sim. Então, acho que tinha um risco. É óbvio, se o arriscado não der certo, você sempre pode mudar de ideia. Sempre pode ir para outro caminho. Mas acho que tinha, assim, um risco. Assim. Não era uma coisa muito óbvia para mim, não. Eu acho que o interessante é que eu tenho estudado muito sobre perspectiva, né? Tipo assim, que a perspectiva, ela te ajuda muito a, por exemplo, chegar numa sala e pensar, cara, todo mundo aqui gosta de mim, eu sou muito bem-vindo aqui. E isso vai ser uma verdade, porque ela tá na sua cabeça. Mas, por exemplo, quando eu vi você na escola e você falou, não, quando você se apresentou, eu falei, puta potencial que tem aqui, né? Só que as pessoas, talvez, a maioria não tem o conhecimento de onde veio, o que faz e tal. Então, basicamente, hoje, né, 7 meses depois, né, que você já tá lá, Isso. provavelmente você já não enfrenta aquelas mesmas dificuldades que você enfrentava há 7 meses atrás. Você tem novos desafios, né? Sim. E aí você vai costurando e galgando novas coisas, novas responsabilidades. Por exemplo, isso que você falou da satisfação. Cara, para nós, como time de marketing e apoio ali também na venda,
a gente tem total consciência do como isso é importante, né? Então, com essa tua perspectiva jovem, né? Como que você tem conseguido influenciar positivamente essas decisões do campo de batalha mesmo ali, por exemplo, da abordagem do campo educacional, como também no aspecto mais estratégico, financeiro e tal? Então, eu não conhecia nada desse mundo. E aí, a maneira que eu encontrei de conhecer esse mundo foi, primeiro, aproveitando os contatos que a Endeavor me deu, então conversei com muita gente, mas eu vou em tudo que aparece na minha frente. Então, todo evento que aparece, eu falo, vó, a gente vai nesse, vem. Tanto minha avó quanto outros profissionais da escola, né? Teve uma feira agora, que é a BET, é a maior feira de educação que acontece lá em São Paulo. E aí, fui eu e mais 3 profissionais da escola, que não a minha avó. Então, eu vou em tudo e converso com o máximo de pessoas possíveis. E aí, acho que o dom de ser cara de pau e a vantagem de ser cara de pau é que você chega e pergunta. Então, tinha um stand na BET que teve muitas palestras legais e diferentes, assim, fora das palestras senso comum. E aí, no final, eu sempre fazia alguma pergunta, sempre perguntava alguma coisa pra pessoa que fez aquele bate-papo depois. Eu sempre falava, putz, você falou isso aqui? Eu tenho uma dúvida sobre isso ainda. E aí, primeiro, você vai construindo networking. E segundo, você vai absorvendo de todos os lados. Então, acho que ser cara de pau me deu essa vantagem. E aí... Eu vou trocar esse termo aí por comunicativa. Comunicativa. Comunicativa é melhor. Soa bem melhor. Mas ser comunicativa, acho que me deu essa vantagem. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que não necessariamente pessoas jovens, mas acho que jovens fazem isso de forma mais intencional. Quando você chega num lugar novo, que você tá cru, você tá sem nenhum viés, né? Cru, eu digo sem nenhum viés. Você consegue olhar para as coisas de uma forma diferente. Então, eu cheguei ali e eu falei, que legal esse copo aqui, mas por que a gente não bota ele do outro lado? Tipo, que legal esse copo ser uma taça e ser de vidro, mas por que a gente não bota, sei lá, uma taça lisa? Então, eu acho que não ter nenhum viés te dá essa vantagem de chegar num lugar novo e ouvir as coisas de uma forma diferente, olhar para as coisas de uma forma diferente. E aí eu fiz algumas mudanças, assim. Então, na escola, conversei com muita gente, explorei muitas opções, pesquisei. E aí a gente implementou algumas coisas novas. Então, a gente vai lançar daqui... Se tiver algum aluno ou responsável me ouvindo, vai tomar um spoiler agora. Se preparem. Olha, a gente vai passar a usar um aplicativo de agenda virtual, pra gente centralizar a comunicação. E aí eu acho que isso vem muito de ouvir as pessoas. Uma reclamação constante que a gente tinha era que a comunicação não era centralizada. Então, os pais recebiam coisas por e-mail, recebiam coisas pelo Mural da Geek, que é o material didático que a gente usa, recebiam coisas pelo Classroom, que é aquele aplicativo do Google, né, que a gente usa para colocar fotos e fazer alguns comunicados. Recebia pelo WhatsApp, recebia pela agenda. Então, uma reclamação era, com toda razão, essa falta de centralização da comunicação. E aí eu falei, não, se isso é uma reclamação muito constante, a gente precisa olhar, né? A gente tem que elencar as prioridades. Não dá pra gente fazer tudo de uma vez e resolver todos os problemas de todo mundo, mas vamos elencar as prioridades aqui do que mais aparece. E aí a gente tá implementando um aplicativo de agenda virtual para centralizar a comunicação. Fora, né? que assim, um levantamento externo do seu público, mas com certeza postar um comunicado em vários meios deve ser muito mais trabalhoso para quem está postando do que entrar numa agenda online e colocar ali e ter a ciência de que só não vai ver quem não quiser. Sim. Quem não abrir a notificação. Sim. Tu imagina o risco, né? De dois comunicados diferentes no mesmo... Tipo, assim, você tem que ter a equipe muito alinhada, né? Mas é isso, tem muito retrabalho. Então, como a gente pode otimizar o que a gente está fazendo, sabe? E aí eu também acho que se ouvir as pessoas vem muito daí, e usar a tecnologia a seu favor também. Eu acho que isso é uma grande vantagem de ser jovem nesse mundo. Então, a minha avó é uma pessoa super antenada, as pessoas que estão na escola também, todo mundo super atualizado, assim, eu absorvo muita coisa deles, acho que absorvo muito mais do que eles imaginam que eu absorva. Mas acho que você
ter essa facilidade com tecnologia e tal, e tentar entender o que funcionaria, o que não funcionaria, o que vale testar, o que talvez não valha tanto a pena, e usar a tecnologia a seu favor e a favor do negócio, putz, pode ser transformador, assim, se você usar do jeito certo, sabe? Uhum. Além dessa implementação que vocês vão fazer, tem algum ajuste assim que você fez e falou, cara, isso aqui deu isso aqui foi uma sacada que eu acho que foi muito interessante, assim. Algo curioso, não sei. Teve um acontecimento legal, assim, que eu fiz de forma intencional, mas eu não sabia se ia ser muito percebido. E foi. Todos os comunicados da escola passam por alguém da gestão. E a minha avó gosta de ler todos, com toda a razão do mundo. E aí, a gente ouvia dos pais um feedback que era sobre o tom da comunicação, às vezes. De, às vezes, ser muito fria, às vezes, ser muito direta. Às vezes, eles quererem um pouco mais de explicação. Às vezes, eles quererem que seja mais aconchegante, mais afetuoso, né? E aí, eu ouvi bastante isso. E aí, falei, bom, então agora todo comunicado que passa por ela também vai passar por mim. No início, quando eu cheguei e vi que ela lia todos os comunicados, eu falei, você tá doido, você passa o dia inteiro lendo um comunicado. Porque, imagina, sai muito comunicado da escola, como vocês podem imaginar. Você passa o dia inteiro lendo um comunicado. E ela falava, não, a gente tem que ler um por um sim, Luísa. Daí, muitas coisas que eu aprendi com ela já, mas uma delas é essa, assim, de... Querendo ou não, o olho do dono engorda o negócio, né? Então tá, quero que tudo que passe por ela, passe por mim também. E aí eu sempre fazia muitas modificações com isso na cabeça. De quem a gente é, porque as famílias que estão lá hoje reconhecem a gente como uma escola muito acolhedora. Então, eu diria que 90% dos profissionais sabem o nome de quase todos os alunos. E são muitos. Isso acho que é um ponto super a nosso favor. Então, como eu ia passar o que a gente já é de forma escrita? Que eu acho que é uma tarefa difícil, assim. Você passar essa coisa de ser acolhedor, afetuoso e etc. E tratar todos os alunos de forma individual de forma escrita. Sim. E aí eu falei, putz, tarefa árdua. Tem uns 10 emojis aqui nesse Não, 100 emojis. Como que eu vou fazer isso sem emojis? E a minha avó sempre assinou, a escola sempre assinou carinhosamente gestão escolar. Então, já era uma coisa mais afetuosa. E aí eu falei, isso aqui já tá sendo feito, eu tenho que mudar o resto, né? E aí eu fiz algumas mudanças. E teve um dia que uma mãe de um aluno falou pro coordenador assim, não, porque eu tô achando... Vocês contrataram alguém pra redigir os comunicados, responder os e-mails, responder os comunicados? E ele falou, não, a gente não fez isso. Ele falou, não, por quê? Ela falou, não, porque eu tô sentindo um tom tão diferente, mais afetuoso, mais aconchegante, mais acolhedor, que é de fato como a escola é. E aí ele contou isso, tava eu, minha avó e tal, quando ele contou isso. E aí ela me olhou e falou, pra isso exatamente a gente não contratou mais. Com esse objetivo fim. Com esse objetivo fim não, mas com o objetivo meio. Mas deu certo. Vai ser a direção, né, cara? Então, é um olhar muito fino pra várias coisas que... Mas uma coisa que me chama a atenção, Luísa, você tem uma visão muito perspicaz, né, das coisas. Mesmo sendo tão jovem, acho que o teu treinamento, né, que você teve, tanto estudando fora e depois caindo no Brasil numa empresa mega, assim, de aceleração de pessoas, né? Tu tem uma visão muito interessante. É uma coisa que eu fiquei curioso. Como que você aplicou o método de NPS? Teve alguma estratégia ou foi pegando alguma coisa aqui, outra ali? Só para no público, NPS é uma pesquisa de mercado que você faz com o seu público, tá? Seus clientes. Isso. Eu absorvi muito das pessoas que eu conheci. Então, quando eu fui na Beth, nessa feira, eu troquei com algumas pessoas sobre como se faz pesquisa de satisfação numa escola. Porque quando alguém compra o seu produto, é fácil, você vai lá, manda depois, acabou. Mas quando é uma coisa recorrente, que o contato com as famílias é muito mais próximo, o contato com o cliente, né, se a gente for botar na realidade de outras empresas, o contato com o cliente é muito mais próximo, muito diferente. Como que você faz pesquisa de satisfação assim? E aí me deram um insight que foi bem legal sobre
fazer uma pesquisa de satisfação mais extensa. Porque na minha cabeça, você faria uma pesquisa de satisfação mais extensa no final do ano, né? Acabou o ano, vamos fazer aqui uma pesquisa de satisfação mais extensa e uma mais reduzida no meio do ano. Na minha cabeça era isso. E aí, quando eu fui trocar com as pessoas, me deram esse insight de, não, você faz uma pesquisa de satisfação mais extensa em, tipo, maio, junho, e no final do ano você faz outra mais enxuta. Se você quiser, também pode ser um pouco mais extensa, mas você faz outra um pouco mais enxuta. Porque, como é uma coisa... Imagina, o aluno vai passar o ano inteiro lá com você. Então, se a família só for te dar feedback no final do ano... Já perdeu, né? Vivências aí do acabou, começo né? do ano perdeu. Exatamente. Aí já foi. O que ele achou ruim no início do ano, você não teve tempo de mudar. Então, fazer pesquisas... E o início do ano é uma parte tensa na escola. É tensa para quem está na adaptação, é tensa para uma mudança de período, Sim. né? Então, eu acredito que esse pensamento aí de você avaliar com mais intensidade, né, com maior dedicação essa primeira parte do ano, te dá também um espaço maior para você se preparar para o próximo ano nessa mesma fase. Sim, exato. Né? Não, eu tenho um documento no meu computador que é aprendizados do início do ano. Então, tudo que eu acho que poderia ter sido diferente internamente. Aí não internamente, que eu digo eu e a equipe de gestão e o que eu ouvi dos professores e tal. E não o que estava nas pesquisas, né? Eu fui escrevendo lá. Mas, enfim. E aí me deram esse insight de fazer uma mais extensa em maio, junho. E aí, assim, a gente fez. Então, a gente redigiu algumas perguntas. Revisei as perguntas no ChatGPT. Falei, o objetivo é esse. A escola é isso, o objetivo é esse. Essas perguntas estão boas. Então, filtrei, óbvio. E aí, a gente mandou a pesquisa de satisfação, assim. Para todos os responsáveis. E para alunos de certos anos escolares, né? Porque também não faz sentido fazer uma pesquisa de satisfação com alunos de educação infantil, e sim com as famílias. Então, assim a gente fez. E aí saem coisas muito legais, que às vezes você estando... Tanto ouvir as famílias e os alunos, quanto a equipe que está frente a frente com os alunos, porque eu não estou em sala de aula. A gente teve uma reunião na semana passada que eu falei isso. Eu falei, gente, vocês precisam falar as coisas, né? Eu falei para os profissionais. Eu preciso ouvir de vocês como tá sendo A, B e C, porque eu não tô na sala de aula. Lá na escola, a equipe de gestão tem o hábito de passar nas salas sempre, todos os dias, para ver como estão as coisas. A minha avó faz muito isso também, e eu também adquiri o hábito de fazer muito isso. Então, claro, você vê uma coisa ou outra, você vai corrigindo uma coisa ou outra, você vai aprendendo uma coisa ou outra. Mas é imprescindível que quem tá na linha de frente te diga as coisas. Então, fazer não uma pesquisa de satisfação com os profissionais, mas ter um canal aberto para ouvir eles. Eu acho que é uma vantagem de ser jovem também. Mas voltando à pesquisa de satisfação, então a gente fez assim, eu fui conversar com algumas pessoas, entender como eles faziam, e aí a gente fez dessa forma, uma mais extensa ali em maio, junho, e pretendo vou fazer uma mais, a escola vai fazer uma mais enxuta no final do ano. Top. É importante os profissionais, né, entenderem que, se a gente for olhar, por exemplo, para uma estrutura militar ali, você tem o soldado, você tem o cabo, você tem o sargento, você tem cada um numa posição estratégica, fazendo coisas diferentes e com um nível de relevância e importância igual. Sim, exatamente. Né? Ah, não, mas é porque eu estou na sala de aula, eu sei o que é necessário. Sim, você está na sala de aula, você está buscando ali, você está o tempo inteiro coletando informações, é um log ambulante de coletar informações. Sim. Só que se essas informações não forem transmitidas para quem está numa outra posição, fazendo um outro papel que é importante, essa informação vai ficar estacionada. Sim. E aí, o que é feito com esse tipo de material? Nada, né? Mas quando você tem uma comunicação, você troca, e não é porque eu tô na sala de aula, eu sei mais do que quem não tá, ou vice-versa, né? Tem muito infelizmente no Brasil, tem muito essa característica, eu já ouvi muito isso, pô, você tá com a bunda sentada lá na cadeira no ar-condicionado, não sei o quê, ou ele, não sei o quê, nunca desce para ver tal coisa. Não, às vezes você tá lá porque você precisa estar lá para fazer um planejamento, para que aí saia daquele planejamento uma execução estratégica. Sim. Tem muita coisa nos bastidores que eu não tinha a menor ideia que existia, assim. Menor ideia. E acho que a maioria das pessoas também não deve fazer ideia de que existe
uma parte nos bastidores de que é realmente necessário estar sentado, como se diz, com a bunda na cadeira, na frente do computador, assim. Ou do papel, no caso da minha avó, né? Mas tem muita coisa por trás, assim, que eu não imaginava. E hoje, quais habilidades, né? Eu queria até ouvir de você. Você tem muita clareza em hard skills, soft skills ali. Então, a tua escola, acho que te ajudou muito nisso também. Dá pra perceber. Mas o que você acha que são competências, assim, habilidades que você traz, tanto no âmbito emocional ou técnico, que pra você hoje estão fazendo muita diferença? Você fala assim, cara, se não tivesse isso aqui, eu teria problema. Habilidades que eu tenho, que eu acho que Que me você dão uma tem certa e que vontade. você precisou desenvolver, né? Tá. Tô pensando aqui. Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que eu não... Pra mim, acho que a parte mais difícil de você ser uma liderança é a gestão de pessoas. E aí todas as pessoas que estão à sua volta. Profissionais, alunos, responsáveis, famílias, fornecedores. Acho que essa é a parte mais difícil, assim, você lidar com as pessoas que estão ali. É muito gratificante, mas também é muito difícil. Então, acho que uma habilidade que eu sempre fui boa e venho desenvolvendo com mais intencionalidade é da comunicação, assim. Então, de falar como se a pessoa fosse meu amigo quando dá, mas saber falar sério na hora que precisa falar sério, assim. E é uma coisa que esse falar sério na hora que precisa falar sério, eu tenho tentado fazer com muita atenção. Pra primeiro não magoar o outro, né? Mas também passar a mensagem de forma clara. Pra que ele entenda que, às vezes, o sério é muito sério. E aí eu tomei isso muito da minha mãe, assim. A minha mãe tem o próprio negócio. E ela sempre teve essa dificuldade de falar sério. A gente tava conversando sobre isso outro dia. E aí ela falou... Luísa, eu sempre tive dificuldade de falar sério. Outro dia eu fui falar sério com uma pessoa que trabalha comigo. E aí eu tive que falar muito sério, porque foi muito sério. E aí, depois de um tempo, ele voltou e falou, poxa, fiquei super mal que você falou assim comigo, muito sério. Então, eu acho que se eu absorvi isso dela, e aí, desde o início, agora eu tento, se é muito sério, eu preciso passar a noção de que é muito sério. Eu ouvi de um empreendedor na Endeavor uma vez, que quando você vai falar alguma coisa muito séria, a pessoa não pode ter a menor dúvida do quão sério aquilo é. Tô repetindo muito sério, né? Mas a pessoa não pode ter a menor dúvida da importância daquilo. Então, eu acho que nos primeiros meses... Eu ainda tô nos primeiros meses, né? Eu tô lá tem 7 meses, mas no início do início, eu tinha um pouco de receio de falar sério às vezes. Aí eu falava brincando, ou não falava, e aí comentava com outra pessoa, pra outra pessoa levar. Eu tinha um pouco desse receio, assim, de, não sei se desagradar, enfim. Mas eu entendi que, cara, às vezes você precisa... a pessoa não pode ter dúvida de que você tá falando sério, porque senão ela vai repetir a falha, o erro, enfim. E o mesmo serve pra mim, assim, eu peço muito isso pra minha avó. Me fala quando eu não fiz a coisa certa, e me fala de verdade e sério, pra que eu possa entender e não repetir, assim. Então, acho que desenvolver essa habilidade de querer ter uma relação próxima e fluida com as pessoas, mas ao mesmo tempo falar, dar um outro tom quando necessário, é uma coisa que eu tenho desenvolvido, assim, que eu vejo cada dia mais a importância. Você vai... Pode concluir, desculpa. Não, pode falar. Você vai perceber que na liderança é muito mais assertivo e faz muito bem para outra pessoa, talvez ela não perceba. E aí, de novo, vem aquela questão da percepção, né? Que é um tema que eu tô buscando muito conhecimento agora, porque isso faz toda a diferença, né? Mas faz muito mais sentido para outra pessoa e faz com que ela amadureça e cresça muito mais quando você extrai o melhor dela. E para você extrair o melhor de qualquer coisa, de qualquer pessoa, é um processo. Sim. Né? Para você fazer um baita suco gostoso de laranja, você precisa espremer a laranja. Você não faz um carinho na laranja e ela tira aquele caldo gostoso e tal, aquele suco maravilhoso, né? Então, um aprendizado para mim
foi quando eu tive líderes que eles extraíam o melhor de mim, né? Nem sempre foi tão confortável, né? Já passei por N situações, mas quando eu mais cresci, foi quando eu mais fui cobrado. Né? É óbvio, a gente lida com gerações diferentes, a gente lida com pessoas diferentes, que têm percepções diferentes, né? Então, uma coisa que hoje eu tento conversar sempre com o meu time é sobre transparência. Então, Sim. se eu fiz alguma coisa buscando o seu melhor, extrair o seu melhor porque eu acredito em você. Mas se você se sentiu desconfortável com aquilo, fala pra mim. Sim. Porque a gente vai ajustar. Sim. E aí são ajustes. Né? É igual sintonizar um canal na TV antigamente. Você ficava ali, né? Era o tempo da Luísa. Não é. Não peguei esse momento, Mas eu tive já. Entendi. Eu tive uma TV que você ficava ali, ó. Até encontrar o ponto ideal. Você ficava sintonizando e tal. Então, só que se você também não comunica pro seu líder, eu falo, não tem bola de cristal, gente. Né? Eu não sei se um combinado que nós fizemos, ele deixou de ser bom para você a partir do 3º mês e aí depois você ficou insatisfeito com uma determinada coisa. Claro, o líder tem que perceber as coisas, claro, mas às vezes não dá tempo de você perceber tudo. Né? Sim. Então, E às vezes você demora para perceber, né? Você percebe, mas quando você percebe, putz, passou. Exatamente. E aí já foi, né? Então, essa transparência ajuda bastante e não se preocupe com isso, porque na liderança você vai precisar realmente quebrar alguns ovos para fazer um bom omelete. Né? Tinha um amigo meu que falava isso lá, o Jailson. Tipo, era um cara de, sei lá, eu tinha 23 anos e ele tinha seus 30 e tal ali, quase 40. Ou menos um pouco. Mas ele falava, garoto, para fazer um omelete tem que quebrar alguns ovos. Eu ficava tipo assim... Eu ficava ouvindo aquilo, eu falava, que ditado de velho, pô. E aí tu vai crescendo, eu falo, cara, aquele cara falava isso e é real, tipo, depois você começa a ver que gestão de pessoas é a parte mais complexa de qualquer negócio. A não ser que você venda produtos online sozinho, aí você vai ter um problema de se gerir, né? Mas você sempre vai ter um fornecedor, você sempre vai ter um cliente que vai mandar mensagem. Você sempre vai ter pessoas, isso é inevitável. E não é porque pessoas são ruins, né? Às vezes você fala, cara, é muito difícil lidar com pessoas. Mas é porque cada pessoa pensa de um jeito diferente. Sim. E precisa se enquadrar, às vezes, numa modalidade ou num perfil de propósitos, né? Um perfil de culturas diferentes e tal. Então, acredito que estudar esse tema é algo que também vai te ajudar muito, né? Sim. Daqui pra frente. Mas você falava sobre resiliência, né? É uma palavra que inclusive está na cultura da ME hoje, que é como tornar algo que aparentemente, né, era ruim ou era um desafio ou negativo, pegar aquilo para si e fazer com que aquilo realmente faça do limão a limonada e tenha algo estratégico. Talvez lá na Endeavor você tenha participado de muitos fóruns, assim, muitos bate-papos e tal que ajudavam nesse aspecto, né? Teve alguma situação difícil, assim, que você falou, cara, pô, isso aqui é um problema, mas eu consigo resolver dessa forma, assim, que você consiga lembrar e que possa falar, né? Nossa, tem muitos, assim. Tem muitos. De todos os lados, eu acho. Tem muitos desafios no dia a dia. E quando você está numa posição de liderança, tudo chega para você, né? Então, às vezes, quando você está numa posição mais isolada, menos que você não tá tanto no macro, né? Você tem ali o seu grupo, o seu time individual, e aí as coisas chegam pra você, só certas coisas chegam pra você, não tudo chega pra você. Então eu senti muito isso na escola. Quando você tá numa posição de liderança, tudo chega pra você. O problema que aconteceu, sei lá, na educação infantil chega, do ensino médio chega, do fornecedor tal chega, do profissional tal chega, da, sei lá, água chega, da... E geralmente tudo ao mesmo tempo. Ou numa sequência, tudo um atrás do outro. É uma caixinha de surpresas. Então, quando você está numa posição de liderança na frente de uma empresa, principalmente uma empresa que tem um braço físico, tudo chega para você. Então, enfim, tem alguns exemplos que não cabe dar, mas tudo chega. E aí eu acho que, primeiro, você tem que criar uma casca, né? Porque eu cheguei 100% sem essa casca.
Então, tudo que chegava pra mim de problema, gente, eu ficava super mal. Super mal. Parecia que eu carregava isso, sei lá, era um problema, e aí eu carregava o problema pro meu final de semana. Pra sua eu ficava vida. remoendo Aham. aquilo, assim. Eu ficava realmente mal com as coisas. Eu Parece faço, até uma pessoa que eu conheço. eu faço terapia, e aí eu falava pra minha psicóloga, Rose, o que é isso que eu tô sentindo? Parecia uma ressaca, assim, mas era uma ressaca emocional. Então, acho que você criar essa casca e saber filtrar é super importante. E daí você aprender a contornar as situações, né? Primeiro você entender que realmente não vai dar pra você agradar 100% das pessoas, não vai dar pra escola agradar 100% das pessoas a todo momento. É impossível, é muita gente, cada um tem suas particularidades. Mas, ao mesmo tempo, você tentar fazer o possível, assim, você tentar contornar a situação. Dado o contexto, dadas as limitações da escola também, da empresa, e de você enquanto líder. Então, assim, tem algumas situações que me vêm à cabeça, mas acho que principalmente isso, você entender como contornar, sabe? Como, sei lá, talvez eu não possa não consiga, a escola não consiga dar um desconto para esse aluno hoje. Mas será que a gente consegue, então, se for uma situação em que realmente é um caso super delicado, será então que a gente consegue, sei lá, um desconto no material didático? Foi uma coisa que a gente fez para uma matrícula recente. A gente não conseguia dar era uma situação bem delicada que a família estava vivendo, e a gente não conseguia dar um desconto na mensalidade naquele momento. Mas vamos tentar, então, um desconto no material didático. E a gente conseguiu um desconto no material didático, sabe? Então, você tentar... Não vou conseguir isso sempre, mas dependendo do caso, né? Você analisar caso a caso, e aí eu acho que a vantagem de ser uma escola que olhe para o aluno e para as famílias de forma individual, você tentar entender a situação que aquela família está passando e tentar ajudar com as ferramentas que a gente tem, que a gente pode usar no momento, né? Então, acho que esse é um exemplo, assim. Você falou sobre Pode falar. Você falou sobre matrícula, né? Hoje, lá na Endeavor, você tinha muito essa visão de marketing, né? Em alguns casos, sim, você trabalhava com aceleração de startups, então provavelmente você devia ter alguma relação ali com marketing. Não sei se eu estou enganado, mas... Dava para ter. Dava alguma pra coisa. ter. Hoje, no ambiente escolar, qual a importância que você enxerga de hoje ter um posicionamento no marketing dentro do mercado que você se encontra? Legal. Eu vejo que educação é uma coisa muito delicada, né? Como a gente falou no início, as famílias deixam o bem mais precioso delas na nossa mão. Então, eles têm que confiar muito que a gente vai fazer um bom trabalho. Eu me sinto muito... Eu e a escola, todos os profissionais que estão lá dentro, a gente se sente muito responsável, assim, por isso. Porque, poxa, tem criança que passa a maior parte do dia lá, e mesmo as que não passam, né? A família tá confiando em você ali pra acolher aquela criança e tratar ela da melhor forma possível. E ter experiências que só ali naquele ambiente ela pode ter. Exatamente. Né? Exatamente. Ter experiências específicas. Então, a gente toma muito cuidado pra dar sempre o nosso melhor. E aí, eu acho que falando de matrículas especificamente, como que você conquista uma família que não te conhece ainda? Como que ela vai te conhecer, né? Qual tem que ser o seu cartão de visitas? E aí, uma coisa que a gente fez no aniversário da escola, né? Foram aqueles depoimentos que o Jansen gravou sobre alunos que estão na escola hoje já há algum tempo e famílias que estão na escola hoje em algum tempo, e qual foi o impacto que a gente teve na vida daquelas pessoas, ex-alunos também. Então, acho que essa prova de vida, né? Você trazer essa prova de vida de pessoas que estão ali vivendo aquilo ou que já viveram e qual foi o impacto. Eu, pelo menos, não sou mãe, mas o dia que eu for mãe e for colocar meu filho numa escola, poxa, eu quero saber como as pessoas que estão ali se sentem, né? Afinal, não adianta nada se eu não souber. Então, acho que isso é super legal, assim. E a gente sempre tenta dar um gostinho disso para as famílias durante a visita, durante a vivência. A gente faz um momento pré-matrícula com a criança dentro da escola. Então, acho que
sobre esse posicionamento, é importante você mostrar como quem tá ali dentro se sente, né? Essa experiência da vivência é muito interessante, né? Porque é um insight que nem todo mundo tem, né? Às vezes, quando a gente faz alguma reunião com um possível cliente e a gente pergunta, assim, nós fazemos algumas perguntas, né, para entender um pouco da realidade, porque hoje o escolar está no Rio de Janeiro e 2 municípios vizinhos, né? Mas a realidade é muito diferente dentro do mesmo município, dentro da Sim. mesma cidade. Sim. E nós estamos em todas as extremidades, né? E aí, a Trelelê, como nossa primeirinha, né, ensinou algumas coisas pra gente. Que são interessantes para o mercado, né? E essa experiência da vivência é, assim, um insight que às vezes a gente pergunta e tem escola que nem sabe do que se trata, né? E aí é quando a gente explica o que é, mas isso é adaptação. Não. Isso não é adaptação. A adaptação é uma segunda parte Isso aí. desse processo. Mas a criança, quando ela faz a adaptação, ela já está matriculada. Isso mas aí. e antes? Como a gente vai saber? Se a escola é o que aquela família esperava, Sim, sim. né? A minha avó, a escola faz isso há muitos anos já. E foi uma ideia que veio da minha avó. E aí, assim, eu vejo a minha avó como uma pessoa muito inovadora, muito esclarecida. Ela sabe falar de tudo que ela não sabe. Ela pesquisa, ela pergunta pro ChatGPT. Então, ela faz a vivência, para contextualizar, assim, para quem não conhece. Lá na escola a família faz a visita. E antes da matrícula, a gente faz um momento de vivência, em que o aluno passa algumas horas na escola, uma horinha, enquanto a família espera, para ver como ele vai se sentir naquele ambiente, para os pais verem como ele vai se sentir naquele ambiente. Então, isso é a vivência. E aí, é isso, assim, eu vejo a minha avó como uma pessoa... Ela faz isso há anos. Eu vejo ela como uma pessoa muito esclarecida nesse sentido. Muito à assim. frente do tempo dela, né? Muito à frente. Nossa, muito à frente. Muito à frente. Não, e você vê que, assim, não é só em questão de tecnologia. Não. Né? Assim, eu já visitei, Luiz, assim, pra poder prospectar mesmo, ou a EMEA escolar e tal, muitas escolas, né? Algumas se tornaram clientes, né? Outras não, outras foram clientes pontuais para alguns serviços, né? Que a gente também tem essa possibilidade. E eu posso dizer que, assim, nenhuma tem vivência. Ou tinha, até a gente compartilhar. Então, assim, você vê que foi uma ideia, né, da Dona Vera e que, assim, as pessoas do próprio mercado dela. Porque o mercado escolar, ele é muito mercado de uma cadência familiar. Sim. Que você está vivendo, a gente vê em outras escolas, em que uma pessoa funda há muitos anos, toca o negócio ali e precisa de outras pessoas para vir nessa associação. Sim. Muitas dessas pessoas não conseguem, precisam contratar de fato pessoas para fazer essa associação, porque não tem interessados familiar, né, na família. Então, assim, nessas visitas, nesse conhecimento desse mercado, eu vejo que as ideias, os insights da Dona Vera não é só para acompanhar o avanço tecnológico, a mudança do cenário do mundo, do cenário escolar, né? É realmente ela viver ali de fato e colocar em prática aquilo. O que eu preciso ajustar, o que eu preciso melhorar, o que deu certo e a gente vai manter até o ponto que não dê certo mais. Exato. Sabe? E ela tem muitos exemplos de coisas que ela já faz há muito tempo e que a gente vê outras escolas começando a fazer isso agora, ou sendo debatidas agora. Então, por exemplo, correção com caneta verde. É uma coisa que a minha avó sempre fez lá na escola, que a escola sempre fez por iniciativa dela. As correções lá na escola são de caneta verde, já há muitos anos. E é uma coisa que é recente esse debate em outras escolas, assim. Na escola que eu estudei, era caneta vermelha. As provas... eu tenho um irmão de 12 anos. As provas do meu irmão são corrigidas de caneta vermelha. E é uma escola grande, assim, que tem uma abordagem construtivista e tal. Então, é uma coisa que ela já faz há anos, que ela já tomou iniciativa há anos, a nossa escola já faz há anos, mas que estão aparecendo agora, assim, em outros lugares, né?
Ela é muito, muito... Não é nem antenada, porque são coisas que às vezes nem estão no radar. Uhum. Mas Eu acho que é a sensibilidade ela é preocupada também. Mas eu percebo que ela é preocupada com um tema que hoje em dia é muito disseminado, assim, que é a geração de experiência, né? Assim, não é a experiência da pessoa experiente, mas de gerar experiência naquele local, naquele ambiente. Então, Sim. ela tem essa visão já de muito cedo, né? Então, por exemplo, como que eu vou gerar uma experiência melhor para os meus alunos? Sim. Uhum. Então, Sim. ela sempre tem alguns insights, algumas sacadas. E como que isso vai gerar um impacto na família? Então, ela vai muito nesse caminho. E, olhando por esse aspecto de gerar experiência e tal, a evolução do ensino, da educação, o que você, na tua visão, né? O que você enxerga para o futuro da educação? E como que você se vê aí nisso tudo aí? Essa pergunta é complexa. Eu vejo a educação como a com um poder de transformação mais poderoso. Poder de transformação mais poderoso é difícil, mas com maior potencial de transformação que eu vejo hoje é através da educação. Então, e isso pra mim fica muito claro lá na escola. Tem ex-alunos que visitam frequentemente a escola e que trazem, tipo, cara... tem um depoimento super legal no nosso Instagram do Ian, que é ex-aluno, em que ele fala que o primeiro contato dele com o tema meio ambiente foi na escola e tem muitos anos, sobre queimadas, que era uma coisa que não se falava, tipo, na televisão, no jornal e tal, e foi lá na escola. E aí ele falou, putz, então desde cedo eu tenho uma atenção para isso por causa da escola. Eu vejo a educação como a única saída, quase. Eu acredito que a educação tem que ser acessível. É perigoso você falar isso, porque a gente é uma escola particular. Eu sei que eu não sou acessível para todo mundo, né? Mas você ser acessível para as pessoas que estão ali ao seu redor, você tentar, para quem tá ali, você ser o mais inclusivo e o mais acessível possível para quem tá ali junto de você, isso é muito importante. Então, Claro. você fazer o primeiro lugar que as crianças convivem com a diferença é muitas vezes dentro da escola, não é na família, não é dentro de casa, é dentro da escola. Então, você criar esse ambiente inclusivo, de muito respeito, de muita empatia, é nesse tipo de educação que eu acredito. E é nesse tipo de escola que eu acredito, sabe? Eu vejo muitos ex-alunos lá da escola que, por algum motivo, mudaram de instituição de ensino e aí voltam lá na escola e falam... poxa, nenhum lugar é como aqui. O lugar que eu tô hoje tem muito grupinho. E aqui não tem. Então, claro, os alunos têm mais afinidades uns com os outros, assim como nós, adultos, temos mais afinidades com a pessoa A do que com a pessoa B, natural. Mas não tem aquela coisa de grupinho e rivalidade. Eu acho isso tão especial, tão especial. Eu acho que isso tem que ser um motivo de muita alegria para a escola e para todos os profissionais e professores que estão ali envolvidos. E para minha avó, porque eu vejo que é uma escola onde se construiu esse ambiente em que não tem essa coisa de grupinho e essa disputa. E é nesse tipo de escola, de instituição que eu acredito, assim, que fomente as relações saudáveis, mesmo que você não precisa ser melhor amigo de todo mundo, mas você precisa conviver bem e respeitar todo mundo, né? Então, eu acho que criar seres humanos e pessoas que vão levar isso pra vida, que vão sair dali. Eu estudei numa escola assim, então eu sei a importância que teve. E aí você sair dali e levar aquilo, nesse tipo de educação que eu acredito, sabe? Muito mais do que conto 2 mais 2. Acho que a escola é muito além disso. Tem potencial pra ser muito mais do que isso, sabe? Excelente. Olha, muito bom, tá? Esse nosso bate-papo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu tenho 2 perguntas. A primeira você... Lá vem. Vindo da Endeavor, assumindo esse mercado aí, educação e tal, tem alguma coisinha que já tá aí, assim, sabe? Aquela fomentando de criar alguma coisa, de inovar, de... Daqui a pouco tá apresentando um projeto no Sebrae e tal. Tem alguma coisa assim já... Sim ou não? Não tem. Não tem. Não tem. Eu
quando eu ouvia muito na Endeavor de... E você vê em todos os lugares que falam sobre empreendedorismo, de você ter o foco muito no que você tá fazendo hoje, assim, de você não dividir o seu foco, né? Eu tô fazendo um curso do Sebrae, mas não é apresentar um projeto. Mas você ter o foco 100% no que você tá fazendo. E eu tava até conversando com uma diretora de uma escola aqui da Barra outro dia, e ela falou assim, vocês não querem abrir outra unidade e tal? E sim, a escola tem essa vontade de expandir, de crescer, mas... Aí agora eu vou falar eu, Luísa. Eu tento sempre falar no plural, porque quando eu falo sobre algumas coisas aqui, não sou eu, Luísa, é a escola. E todo mundo que tá lá dentro. Mas agora, eu, Luísa, falando individualmente, eu vejo que tem tanta coisa ainda a ser feita ali dentro, e tanta coisa que me anima, que eu não tenho vontade de dividir a atenção com outra coisa, sabe? Então, eu vejo que tem muita oportunidade. Não dá pra fazer tudo de uma vez. Então, eu vejo que tem muita oportunidade de crescer e de transformar o que ainda tá ali, assim. Então, eu, Luísa... não tem. Agora, o último. Só estudar. Se você pudesse, você pode agora, nesse momento, deixar um recado pro nosso time da ME. Qual seria esse recado? Não, primeiro, não me matem quando eu demoro a responder. É o primeiro recado. Eu vou responder em algum momento. Você tá vendo, marcando no grupo aqui. Calma, gente, ela tá no podcast. Calma aí, pô. Mesmo depois de 3 FUPs, eu vou responder. Mas eu acho que a minha avó, a minha família como um todo, meus outros avós também, e o meu avô, que já faleceu, falava muito isso. Eu tenho uma lembrança dele, ele é ex-marido da vovó Vera. E aí, falecido marido, né, da vovó Vera. E ele falava muito... Vocês conheceram ele, né? Não sei se a Evelyn conheceu, Não, mas eu o Marvin não. conheceu. E o meu avô era uma pessoa muito inteligente. Assim, a pessoa mais... Não sei se mais inteligente que eu já conheci, mas talvez. Um grande potencial. Se ele não é a top 1, ele deve ser o top 2 ali. E ele sabia falar de tudo, tudo. E o meu avô, eu tenho uma lembrança de encontrar com ele todos os dias. E ele sempre ia lá em casa, sempre, sempre, sempre. E ele sempre me falava, Lulu, você tem que estudar, porque educação é a única coisa que ninguém tira da gente. Tudo que você aprende, isso é a única coisa que ninguém nunca vai tirar de você, porque tá dentro da sua cabeça. Eu tenho muito a lembrança dessa mensagem dele, assim, pra mim. E eu acho que tem tanta coisa hoje gratuita na internet, tanta gente querendo compartilhar. Às vezes você ir procurar alguém que se admira e falar, putz, você topa tomar um café comigo? Um café virtual que seja comigo, sabe? Tem tanta gente que topa fazer isso. Poxa, quantas pessoas eu não fiz isso? O emprego que eu consegui, 2 já foram por isso. 2 estágios que eu fiz em Portugal foram por isso, sabe? De você chegar e falar, eu quero muito essa oportunidade. Você consegue conversar comigo sobre isso? Eu acho que você ir buscar ser sempre uma pessoa atualizada e esclarecida, e ser cara de pau / comunicativo, eu acho que é o mais importante para qualquer coisa que você vai fazer, qualquer coisa. E não ter medo de pedir uma conversa para alguém, pedir um bate-papo, pedir um conselho. Acho que isso é o mais importante. É o que eu tento aplicar todos os dias. Excelente. Legal. Bom, obrigado pela parceria, pela sua presença aqui. Foi muito top, né? O nosso bate-papo. Passou muito rápido. Verdade. Passou muito rápido. E que a gente consiga continuar apoiando você, a sua avó e a escola em toda essa jornada. Pra gente é uma satisfação muito grande, né? É também uma realização de um propósito, né, nosso, né, Evelyn? Que é gerar transformação. A Evelyn, como pedagoga, pra gente é um casamento, né, É verdade. de interesses e propósito e conhecimento. Então eu com o marketing, venda, e ela com a parte pedagógica, então a gente se completa nisso. Sim. E vocês sempre dão essa oportunidade de ouvir, de errar, de acertar, e a gente ter essa troca, né? Isso pra gente é muito importante. Obrigado pela mensagem. E chegamos ao final, né? Você que chegou até aqui com a gente, né? Foi resiliente, aí ouviu o nosso bate-papo, aprendeu, anotou
e discordou e concordou. Eu gosto disso. Né? Eu gosto É bom. A gente tem que concordar em discordar. Exatamente. Então, já deixa aí a sua curtida, né? O seu comentário, manda um alô aí pra Luísa. Se você gostou de alguma parte específica, deixa aqui, ó. Escreve aí nos comentários. Pô, gostei disso aqui que vocês falaram, fala mais e quero que vocês levem a pessoa tal. A gente está aberto também a sugestões, beleza? Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Até Valeu! a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada. Adorei.